O Domício perguntou como é que é feito o valuation de uma Vou startup. aproveitar que tem uma outra dessa aqui também, né? Tem mais gente que quer saber como é feito também. Tem gente que quer saber o que é valuation, captação de recursos. Tá. A gente chama de valuation quando uma startup vai buscar investimento, o processo de buscar investimento consiste em você vender um pedaço da sua empresa para captar um valor de um investidor. E aquele investidor fica com um pedaço pequeno da sua empresa. Qual é o problema dessa equação? Quanto que vale a empresa para você saber quanto é que vale esse pedaço, tá? Então, valuation são formas de você chegar em quanto que vale a empresa para você saber o valor justo de quanto que você vai ceder o pedaço para um investidor, tá? Esse é um ponto. Como que é feito o valuation? No Brasil, existem 9 técnicas para calcular valuation, e essas 9 técnicas, elas são utilizadas em diferentes momentos da jornada da startup, porque elas funcionam melhor em alguns níveis de maturidade. Se a sua startup está muito no início, é uma coisa muito complicada de você, de fato, fazer o cálculo do valuation por você, tá? A gente tem algumas técnicas para poder entender quando que o valor de uma startup está entre 1 e 3 milhões, porque quando a sua startup está valendo entre 1 e 3 milhões, é o momento ideal de você fazer uma captação anjo, de buscar um investimento anjo. Só que se a gente tem 9 técnicas de valuation, é porque mesmo a galera de contabilidade, finanças e negócios não determinou uma única forma de obter essa resposta, tá? Não, Cláudia. O que eu falei entre 1 e 3 milhões é o valuation. Dá para você identificar quando que a startup está nessa faixa, tá? O faturamento, o time, o modelo de negócio, o potencial de crescimento, o momento de mercado, tudo isso são variáveis que são utilizadas para poder calcular o valuation. Quando eu falo que são 9 formas, gente, aqui é importante colocar, a gente se relaciona com vários fundos de investimento e clubes de investimento. Se a gente apresenta a sua startup para a Bossa Nova, ela vai usar um racional de como calcular o valor da sua startup. Se a gente apresentar vocês para anjos do Brasil, eles vão apresentar um outro racional, tá? Não é certo ou errado, é porque no começo de um negócio você tem muito pouca informação. Por exemplo, você sabe o valor das empresas na bolsa porque cada ação é cotada todo dia, tá? Então, o Jorge está perguntando aqui, quem faz esse cálculo e que tipo de profissional? Jorge, quem faz, tem empresas especializadas em fazer esse tipo de cálculo. Aqui no estado, por exemplo, você pode contar com a V3 Assessoria, que eles fazem esse tipo de cálculo, aqui no Espírito Santo, tá? Tem uma ferramenta que... Oh, meu Deus do céu. Flavi, você lembra o nome da ferramenta que faz cálculo de valuation que eu sempre indico? E Jeová fez o favor de tirar da minha cabeça agora? Eu tô com aquela que não deve ser nomeada na cabeça. Tá. Caramba. Eu vou lembrar, assim, é sempre bom procurar uma empresa que faz cálculo de investimento. Se você estiver fazendo um round um round depois de anjo, isso sempre é um debate, tá? O que eu recomendo a vocês? Que sempre tenham uma visão de vocês para confrontar com a visão que virá do investidor, do clube, do fundo que vocês estão negociando. Vocês sempre têm que ter o valuation pela perspectiva de vocês para confrontar com o valuation que vai ser calculado na perspectiva do outro. Tá? E aí, gente, é uma negociação. Geralmente, como toda negociação, vocês se encontram no meio. Tá? Eu estou usando a V3 aqui como referência porque ela é uma empresa que a gente confia. Mas até o Equidan, obrigado, Jeová. Equidan é o nome da ferramenta
A gente gosta do Equidan, porque o Equidan, das 9 formas de fazer cálculo, ela pega 5 formas de fazer e faz uma espécie de média ponderada. O Equidan foi utilizado para fazer o valuation da Uber e de várias startups do Vale do Silício, tá? E ela utiliza variáveis de economia local para poder fazer esse cálculo. Então, para vocês entenderem, investir num negócio nos Estados Unidos é diferente de investir num negócio no Brasil. A gente tem um rating de risco maior, que a nossa economia não é igual, não é uma economia de primeiro mundo. O Equidan já calcula essas variáveis e te entrega um racional, tá? A gente mede todo ano o valor da ASIS pelo Equidan, e isso é a base para entender esse indicador de valorização, tá? Agora, sempre que a gente vai falar desse valuation com alguém, eu tenho que fazer a defesa desse valuation. Então, não achem que você entregar o relatório, a discussão acaba. A discussão começa a partir daí, tá? Sempre há uma negociação para entender quanto é que vale o pedaço que você está querendo vender para investidor, tá?